Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante, você que está se preparando para o exame da OAB, eu sou o professor Ronaldo Rolim e nós estamos aqui no nosso curso de resolução de questões de Direito Constitucional, analisando todas as questões sobre a organização política administrativa do Estado brasileiro. E aqui nós vamos falar não só dos entes federativos, mas também de suas competências, assunto que a OAB adora cobrar no exame de ordem. Então, vamos lá, logo, sem mais delongas, para a nossa primeira questão aí na tela, da última prova que nós tivemos no 31º exame de ordem. Olha só, o governo federal, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades no sertão nordestino do Brasil, editou a Lei Complementar Y, deixa eu botar aqui a canetinha, editou a Lei Complementar Y, que dispôs sobre a concessão de isenções e reduções temporárias de tributos federais devidos por pessoas físicas e jurídicas situadas na referida região. Sobre a Lei Complementar Y, assinale a afirmativa correta. Vale lembrar que o governo federal, a União, pode, através de lei complementar, instituir regiões de desenvolvimento, concedendo inclusive benefícios fiscais. Isso está lá no artigo 43 da Constituição Federal. Então, a Lei Complementar Y, ela é constitucional. Sendo assim, vamos lá. Letra A, ela é formalmente inconstitucional? Não, acabamos de explicar que ela é formal e materialmente constitucional. B, é materialmente inconstitucional? Também não. Letra C, é formal e materialmente constitucional? Perfeito. Sendo possível que a União conceda incentivos visando ao desenvolvimento econômico e a redução das desigualdades no sertão nordestino. Artigo 43, caput e o seu parágrafo 2º. Letra C é a resposta correta. Letra D, apresenta inconstitucionalidade formal subjetiva. Se a pessoa não conhece a Constituição, se não lê a Constituição, ela vai ver 3 alternativas dizendo que é inconstitucional. Uma alternativa dizendo que é constitucional. Eu vou pelo chutômetro, letra C é errada logo de cara e vai se dar mal. Então, cuidado com isso, é importante estudar, conhecer, está aqui no nosso curso de questões para não cair em pegadinha. Vamos em frente, próxima questão. A população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas do governo, inicia uma intensa campanha pleiteando sua separação do restante da Federação Brasileira. Um plebiscito é então organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sobre a hipótese, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Olha só, o Estado X, a população do Estado X quer se separar do Brasil, quer se tornar um país independente. Não pode, porque a nossa federação significa dizer que não existe direito de secessão, direito de separação. Uma vez federado, para sempre federado. Além disso, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Sabendo disso, vamos lá, letra A. Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional proposta de emenda constitucional que, se aprovada, viabilizará a secessão do Estado X. Totalmente inconcebível isso daqui, absurda essa lógica. B. Para o exercício do direito de secessão, para por aí. Não existe direito de secessão em um Estado federado. C. Diante da autonomia dos entes federados, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles. Não admite-se coisa nenhuma. Então, só nos sobra a letra D. A forma federativa de Estado é uma das cláusulas pétreas que norteiam a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão de que se revela inviável o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode motivar a intervenção federal. Inclusive, essa é uma das hipóteses de intervenção federal, lá no artigo 34 da Constituição. Portanto, letra D é o gabarito que nós queremos. Vamos lá, do 27º exame de ordem. Após cumprimento de todas as formalidades constitucionais e legais exigíveis, o Estado alfa se desmembra, no caso é o desmembramento por formação, ocasionando o surgimento de um novo Estado membro. Pode, o Estado beta. Preocupados com a possibilidade disso influenciar nas grandes decisões políticas regionais, um grupo de cidadãos inicia um movimento exigindo a imediata elaboração de uma Constituição para um novo Estado beta. Os líderes políticos locais, sem maiores conhecimentos sobre a temática, buscam assessoramento jurídico junto a advogados constitucionalistas, sendo-lhes corretamente informado que, segundo a inteligência do sistema jurídico constitucional brasileiro, letra A, com a criação do Estado beta no âmbito da República Federativa do Brasil, passou este a fazer parte do Pacto Federativo. Perfeito.
subordinando-se tão somente à Constituição Federal e não a qualquer outra Constituição? Não. Ele subordina-se à Constituição Federal, mas ele tem o direito, através do poder derivado, poder constituinte derivado decorrente, elaborar a sua própria Constituição Estadual. Então, o erro está aqui, então, somente. B. Tendo passado o Estado beta a ser reconhecido como ente autônomo, adquiriu poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, sem a necessidade desta se vincular a padrões de simetria impostos pela Constituição Federal? Não, realmente ele tem direito, até aqui está verdadeiro. Quando ele fala que não tem a necessidade de observar a Constituição Federal, a alternativa B está errada. C. Pelo fato de o Estado beta ter sido reconhecido como ente federal autônomo, passa a ter poderes para se estruturar por meio de uma Constituição, perfeito, que deverá observar o princípio da simetria conforme os padrões fixados na Constituição Federal. Letra C, portanto, é o nosso gabarito. Vamos em frente, uma questão totalmente teórica, mas que tem aqui importância fundamental para a sua aprovação. Mais uma do 27º exame de ordem, olha só. O Estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, edita a lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa correta. Opa, ele vai apertar sobre competências legislativas. Atenção à competência privativa da União no artigo 22 e a competência legislativa no artigo 24. Vamos lá. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca. Opa, isso aqui é verdade. Está lá no artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal. Mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso lei complementar federal autorize. Olha só, transporte e navegação marítima é competência privativa da União. Está lá no artigo 22, nos incisos 10 e 11, respectivamente. Ou seja, em regra, ele não pode legislar sobre esse assunto, a não ser, de acordo com o parágrafo único do artigo 22, que lei complementar federal o autorize a legislar sobre tais tópicos, que é o que fala a alternativa A. A alternativa A está correta porque ele coloca, caso lei complementar federal o autorize. Bacana? Tranquilo? Como a letra A está correta logo de cara, olha a letra B. O Estado Y tem competência comum? Competência comum não se refere a legislar. Competência comum é competência material, é competência administrativa. A C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição. Não é nenhum caso aqui. Proteção do meio ambiente e controle da poluição não é nem privativa, é concorrente também. D. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca. Pesca é competência concorrente, não está inconstitucional coisa nenhuma. Portanto, só a alternativa A responde satisfatoriamente a quarta questão. Bora para a quinta. A Lei X do município Sigma estabelece que, em certo bairro, considerado área residencial, fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 metros quadrados e que reúne em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você, na qualidade de advogado ou advogada, para obter esclarecimentos quanto à viabilidade deste empreendimento. Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores, ficou faltando aqui, né, dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Apenas a União tem competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e a ocupação do solo. Opa, não, isso aqui é competência do município. Está lá no artigo 30, inciso 8. Então, quando ele falar da União, a alternativa A está falsa. B. A Constituição de 88 atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano. Verdade, artigo 30, inciso 8. Mas a Lei X, até aqui está verdade, mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Está verdadeiro. Professor, onde é que tem isso na Constituição? Em canto nenhum, mas você vai encontrar isso na súmula vinculante número 49. Então, você pega o artigo 30, inciso 8 e a súmula vinculante número 49 e você descobre que a alternativa B está totalmente correta. Vamos em frente. Próxima questão.
O modelo federalista é uma forma de organização e distribuição do poder estatal, que pressupõe a relação entre as esferas de governo federal e local, compondo os chamados entes federativos, todos dotados de autonomia. Apresenta-se como oposição ao unitarismo, de modo que haja repartição de competências entre os entes que integram o Estado federado. A ordem jurídica estabeleceu elementos no texto constitucional que caracterizam essa forma de Estado. A partir das características da Federação Brasileira, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A forma federativa de Estado autoriza a secessão? Já falamos que não. Se é federado, não tem secessão, não tem direito de separação. B. A forma federativa de Estado é estabelecida por um pacto internacional entre os Estados soberanos? Claro que não. Isso seria confederação e não federação. C. A forma federativa de Estado impõe a necessidade de existência de uma cláusula de garantia ao pacto federativo, tal como a chamada intervenção federal. Perfeito. Aqui o conceito está totalmente correto. Olha o erro da letra D. Uma vez que na forma federativa todos os entes federativos são autônomos, eles estão autorizados a representar a soberania do Estado, não, soberania apenas a República Federativa do Brasil, ok? Então, letra C é a única correta. Bola para frente. 7ª questão. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do STF a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital tratar da matéria. Sobre a hipótese apresentada, de acordo com a Constituição de 88, assinale a afirmativa correta. Letra A. Haveria tal possibilidade, pois o Distrito Federal possui competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Letra A, correta logo de cara. Professor, onde é que está isso? Artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lembrando que o Distrito Federal é um ente sui generis, né? Um ente aqui que nós vamos ter uma hibridez entre as competências dos estados e dos municípios. Tudo aquilo que o estado e o município puderem fazer, o Distrito Federal também poderá. Então, letra A está a resposta correta logo de cara. Olha B, haveria tal possibilidade, pois a competência legislativa do Distrito Federal, como sede da União, não é sede da União. Para com isso. C, não seria possível, pois o Distrito Federal tem competências taxativamente expressas, que não podem abarcar aquelas concedidas aos municípios. Totalmente incorreto. E não seria possível, pois as competências legislativas do Distrito Federal seriam apenas aquelas reservadas aos Estados-membros. A gente sabe aos estados e aos municípios. Próximo. 8ª questão. A parte da população do estado V, situada ao sul do seu território, insatisfeita com a pouca atenção que vem recebendo dos últimos governos, organiza-se e dá início a uma campanha para promover a criação de um novo Estado-membro da República Federativa do Brasil, o Estado N, que passaria a ocupar o território situado na parte sul do Estado V. O tema desperta muita discussão em todo o Estado, sendo que alguns argumentos favoráveis e outros contrários ao desmembramento começam a ganhar publicidade na mídia. Reconhecido constitucionalista, analisa os argumentos listados a seguir e afirma que apenas um deles pode ser referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale. Ora, criação de um novo Estado, está lá no artigo 18, parágrafo 3º. Precisa inicialmente de plebiscito da população diretamente interessada, que é todo o Estado V, para só depois haver lei complementar federal. Tranquilo? Vamos em frente, sabendo disso, letra A. O desmembramento não poderia ocorrer, pois uma das características fundamentais do Estado Federal é a impossibilidade da ocorrência do chamado direito de secessão. Aqui o que tem é um desmembramento federativo. Parte de um Estado vai virar um novo Estado e não um novo país. Então não estamos falando de secessão, não tem nada a ver a letra A. B. O desmembramento poderá ocorrer, contanto que haja aprovação por via plebiscitária, perfeito, exclusivamente por parte da população que atualmente habita o território que formaria o Estado N, não, de todo o Estado V, que é a população diretamente interessada. O B está falso por causa dessa parte final. C. Além de aprovação pela população interessada, o desmembramento também pressupõe a edição de lei complementar pelo Congresso Nacional com esse objetivo. Verdadeiro. Faltou dizer aqui que é a aprovação por plebiscito, mas não interessa. Essa ausência de informação não torna a alternativa C incorreta, pelo contrário, ela é realmente a alternativa correta. Olha a letra D. Além de manifestação da população interessada, o sistema constitucional brasileiro exige que o desmembramento dos estados seja precedido de divulgação dos estudos de viabilidade. Opa, isso daqui é para município e não para estado.
Vamos em frente, nona questão. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Nós estamos falando de legislação, de competência legislativa concorrente. Importante analisar o artigo 24 e os seus parágrafos, os 4 parágrafos do artigo 24. Assim, 2 anos após a Lei E de 2013 ter sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei F de 2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria. Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. Ora, os parágrafos do artigo 24 são bem claros. A Lei F, que é posterior, ela vai o quê? Ela vai suspender a eficácia das normas gerais da Lei E estadual de 2013 naquilo que for contrário. Não revoga, suspende a eficácia. Cuidado com a pegadinha. Letra A Lei E de 2013 foi devidamente revogada? Não foi. Olha aí. Letra B. A Lei E perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei F de 2015, mantendo a eficácia a parte que, compatível com a Lei F de 2015, seja suplementar a ela as normas específicas. É exatamente isso que nós estamos falando, é exatamente isso que tem nos parágrafos do artigo 24. Letra B, portanto, é a resposta correta. Vamos em frente. 10ª questão, 17º exame de ordem, olha só. Determinado estado da federação vivencia sérios problemas de segurança pública, sendo frequentes as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais realizados no âmbito do Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei estadual estabelecendo a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência no âmbito do Estado. Opa, lei estadual, videoconferência, olha só. Diante de tal quadro, assinale a afirmativa que se ajusta à ordem constitucional. Eu estou falando aqui de normas relativas a direito processual. Direito processual é competência privativa da União, artigo 22, inciso 1. Então, nós sabemos que a lei estadual ela é inconstitucional. Vamos lá. Letra A, a lei estadual é constitucional? Não é. B, a lei estadual é inconstitucional, verdade, pois afrontou a competência privativa da União de legislar sobre direito processual penal. Perfeito. Lá no artigo 22, inciso 1, tem direito processual. Não interessa se é civil ou penal. Falou de processo, somente a União. B é a resposta correta. Olha a letra C. A lei estadual é constitucional? Não é. E a letra D. A lei estadual é inconstitucional, pois comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria estar previsto na Constituição Estadual. Não é isso. É porque diz respeito ao artigo 22, inciso 1 da Constituição.